Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje comemoramos a incrível marca de 30 vídeos no nosso canal. 30 vídeos sem dar nenhum furo no final de semana, tudo certinho. Eu agradeço muito a Deus a perseverança que Ele tem me dado nesse projeto, assim como também a minha família, meus amigos e também a vocês aí que estão assiduamente acompanhando a cada semana e fazendo com que eu sinta que esse projeto está valendo a pena. E por conta disso, eu quis mudar um pouquinho a forma dos vídeos. Não a forma em si, mas do tema. Geralmente eu pego um personagem aqui para falar com vocês e destrinchar a carreira dessa pessoa. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Em comemoração a esses 30 vídeos no canal, vou falar da medalha Pierre de Coubertin. Ela é entregue para pessoas que foram muito importantes para o esporte e que tiveram atitudes muito importantes para que as pessoas percebam que o esporte é muito mais do que ganhar, muito mais do que estar no topo. E o Pierre de Coubertin, como a gente vai ver aqui, foi um grande incentivador para as Olimpíadas, como a gente conhece, e essa medalha leva o nome dele e é entregue para aqueles que fizeram atos, tiveram ações durante competições que exaltaram o espírito competitivo, o espírito esportivo. Então, gente, para que esse canal continue trazendo novos formatos, novos personagens também, conto com a sua colaboração. Então já clica no joinha, clica lá na mãozinha, ficou azul, maravilha, já curtiu. Compartilha também com seus amigos. Comente aqui, lá embaixo, vamos lá. Escreve o que você está achando do canal, o que você está achando do vídeo. Também me diga quem você quer ver aqui na nossa plataforma. E não se esquece da hashtag no final do vídeo, hein? Também quero ver você colocando a hashtag aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever, beleza? Se inscreva lá no retângulozinho vermelho, clica nele, aciona o sininho para ser avisado quando novos vídeos estiverem por aqui. Pronto, agora estamos prontos para começar mais um vídeo. Falar agora do Pierre de Coubertin, da medalha que leva o seu nome e também dos atletas que a receberam ao longo da história. Simbora? Primeiro, a gente vai falar de quem leva o nome na medalha. Pierre de Coubertin, um rapaz francês que foi o grande idealizador dos jogos modernos. Ele viu competições acontecendo entre escolas nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra durante suas viagens. Ele queria fazer isso em âmbito mundial, meio que recriando o que acontecia lá na Grécia. E com isso, no ano de 1894, ele fez um congresso, reuniu várias pessoas importantes na cidade de Paris, na França, para que ele pudesse colocar em pauta as ideias para a realização dos Jogos Olímpicos. E agora foi só definir onde é que aconteceria. Podia ser na França, na Inglaterra, só que acabou sendo lá em Atenas, nada melhor, no berço dos Jogos Olímpicos. E assim, 2 anos depois, no ano de 1896, aconteceu a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, na cidade de Atenas, na Grécia. Pierre de Coubertin também ganhou o título de barão, né? Daí ele ficou conhecido também como Barão Pierre de Coubertin. E ele também presidiu o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, no ano onde aconteceu os Jogos Olímpicos de Atenas. Com isso, ele teve outras ideias para alavancar o seu sonho e convencer as pessoas que a ideia era boa. E nos Jogos de 1908 ele conseguiu esse feito. Voltou a ser foco mundial os Jogos Olímpicos e a partir daí foi crescendo. 1908 e aí por diante as Olimpíadas durante 4 anos fazendo cada vez mais sucesso. Com isso, Pierre de Coubertin ficou conhecido como o grande incentivador do esporte no mundo. Pierre de Coubertin morreu no ano de 1937 e seu corpo foi enterrado na cidade de Lausanne, onde fica sediado o Comitê Olímpico Internacional, lá na Suíça. Porém, seu coração foi retirado junto do corpo e está dentro de um monumento na cidade de Olímpia, na Grécia. Até porque ele, como um herói olímpico, né,
nada mais justo do que estar na cidade que dá o nome aos jogos. Como todos nós sabemos, o Comitê Olímpico Internacional distribui 3 tipos de medalhas durante um evento olímpico, durante uns Jogos Olímpicos. A medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze, que são entregues para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Porém, eles sempre tiveram na cabeça que os atletas deviam ter uma coisa chamada espírito esportivo e espírito olímpico, acima de querer ganhar, acima de qualquer coisa, como foi falado na introdução. Tendo isso em mente, eles queriam incentivar, podemos dizer assim, esse comportamento dos seus atletas. E assim foi criada a medalha Pierre de Coubertin no ano de 1964. Essa medalha é entregue para aquele atleta ou pessoas que ajudaram a difundir o esporte e também os jogos no mundo inteiro. Ou através de uma vida dedicada ao esporte, ou por um ato de ajuda, um ato de gratidão, um ato que engrandece o esporte como coletivo, né? Um ajudar ao outro. E aí essa medalha, que leva o nome de Pierre de Coubertin para homenagear o criador dos Jogos Olímpicos, serve para homenagear essas pessoas que fizeram coisas incríveis dentro do esporte. Pensa aí numa gama de centenas de milhares de pessoas que desde 1896 até hoje já fizeram parte dos Jogos Olímpicos. E qual o número que recebeu? Apenas 26. Pois é, apenas 26 pessoas tiveram a honra de receber a medalha Pierre de Coubertin pelo seu histórico e por um ato realizado durante competição. Porém, entretanto, todavia, aqui não temos tempo hábil para falar de 26 pessoas. Então, vamos focar em histórias de atletas e histórias que me chamaram a atenção de alguma forma. O primeiro personagem que eu quero contar aqui para vocês se chama Luz Long. Esse rapaz aqui. Viram? Ele é alemão, nasceu no ano de 1913 em Leipzig, na Alemanha. E se você for pensar, no período onde que ele teoricamente estava disputando, teoricamente não, disputava, era a época da Alemanha nazista. Pois é, ele defendeu as cores da Alemanha nazista naqueles Jogos Olímpicos. E ele disputou exatamente os Jogos de 1936, que aconteceu em Berlim, e que serviu para Hitler mostrar a força do seu império, a força do regime nazista. Para quem conhece um pouquinho mais de história, e para quem não conhece, depois quiser pesquisar, Long morreu num episódio chamado Massacre de Biscone. O Massacre de Biscone é reconhecidamente como um crime de guerra, onde os alemães que foram capturados na Itália pelo exército americano foi feito de prisioneiro e foram executados a sangue frio pelos soldados americanos. E entre eles estava o Long. Mas deixemos de lado a história da guerra e foquemos nos Jogos Olímpicos, em 1936. E o grande adversário de Long naquelas Olimpíadas se chamava Jesse Owens, um americano negro. Ou seja, Hitler não queria que os negros, ganhassem nenhum tipo de prova, correto? E a gente viu que muitos até conseguiram. Pois então, Jesse Owens era o grande rival de Long. E os dois estavam disputando o salto à distância. Ele conseguiu saltar nas eliminatórias e avançar tranquilamente para a final. Entretanto, Jesse Owens teve dificuldade. No seu primeiro salto, ele achava que estava em aquecimento. Pelo menos era para ser aquecimento. Porém, os árbitros falavam que já estava valendo. E estava nítido que os árbitros estavam prejudicando o Owens. No segundo, ele acabou queimando. E aí, ele tinha apenas mais um salto para atingir os 7,15 metros e chegar à final da competição. Depois do segundo salto, ele já estava desanimado, sentado no chão, não sabendo mais o que fazer, cabeça baixa. Long veio até ele, conversou com o Owens e deu dicas para ele conseguir o salto. Até porque Long sabia da capacidade de Owens. Foi lá, conversou com ele e falou para ele mudar a marcação do salto. A marcação é de onde você vai começar, quantos passos você vai fazer, a distância da tábua de impulsão. Tudo isso ele foi lá conversando e dando dicas para que o Owens conseguisse alcançar.
E aí o Owens foi lá, fez o salto, conseguiu a marca, foi para a final e na final se tornou o campeão olímpico. Lá na Alemanha de Hitler, um cara negro. E Long fez tudo isso para quê? Para ficar em segundo lugar atrás de Owens. E tudo isso foi contado por Jesse Owens para o filho de Long, depois de 28 anos. E a família de Long recebeu a medalha de Coubertin póstuma em homenagem ao ato que Long teve. O segundo personagem que eu tenho aqui para contar para vocês se chama Eugenio Monti. Esse rapaz aqui. Ele é italiano e nasceu na cidade de Dobbiaco no ano de 1928. Ele é um atleta de esportes de inverno. Ele competiu no bobsled. Para quem não sabe, o bobsled é aquele trenó onde que as pessoas entram e descem numa pista de gelo para conseguir um menor tempo. E esse italiano era muito bom no esporte que praticava. Ele conseguiu nada mais nada menos que 6 medalhas olímpicas. Pois é, ele foi campeão 2 vezes, ficou em segundo lugar outras 2 vezes e em terceiro lugar outras 2. Só que a atitude que marcou a vida de Monti aconteceu nas Olimpíadas de 1964 na cidade de Innsbruck, lá na Áustria. Como eu falei, Monti ele estava sempre entre os primeiros, tanto no trenó de dupla quanto no trenó de 4 pessoas. E ele tinha uma dupla rival muito forte, que era a britânica. Eles chegaram nas descidas disputando sempre um com o outro, muito próximo. E, consequentemente, os dois chegaram com um peso muito forte para a final, que seria disputada. Porém, os britânicos tiveram um problema em seu trenó. Durante, não sei se foi o transporte, não sei se foi durante a prova, algum tipo de treinamento, o trenó acabou tendo um parafuso, uma coisa pequenininha, né, gente? Um parafuso quebrado. E com isso, o trenó já não era mais tão confiável assim. E não se podia descer com aquele trenó. E a equipe britânica não tinha um outro parafuso para poder colocar no lugar. Ou seja, eles estariam fora da final. Muitos falaram assim, opa, -1 para disputar comigo, ainda mais meu grande rival. O Monti fez diferente. Ele pegou um parafuso reserva que ele tinha, do trenó dele e do seu companheiro, entregou para os britânicos para que eles pudessem competir a final. Que acabou com o resultado com os britânicos campeões olímpicos. Eles conquistaram aquela medalha de ouro naqueles jogos. E o Monti conseguiu a medalha de prata, ficou em segundo. E por conta desse ato de grandeza, né, ele foi condecorado com a medalha Pierre de Coubertin. O nosso próximo personagem se chama Laurence Lemieux. Eu acho que é assim que se fala, esse rapaz aqui. Pois é, ele é canadense, nasceu na cidade de Edmonton no ano de 1955. Ele era iatista, ele era atleta do iatismo e competiu em 2 Jogos Olímpicos. O grande ato de heroísmo dele, que foi heróico que ele fez, aconteceu em Seul em 88. Lá, ele estava disputando uma regata pela classe FIM. E, junto com a regata que ele estava disputando, havia também uma outra regata sendo disputada. Só que na condição que estava o tempo naquela regata, as coisas não estavam muito boas, o vento estava muito forte. E, com isso, 2 atletas de Singapura acabaram tendo o barco virado. Eles eram da outra classe, estavam em outra regata. E o Laurence viu esse acidente enquanto estava competindo. O que ele fez? Ele largou a competição dele, pegou o barco, virou em direção ao barco dos atletas de Singapura para ajudá-los. Por conta do vento, do forte vento e da tormenta que estava por vir, eles viraram no barco e o barco ainda atingiu os 2, ferindo os 2 atletas. Um deles na cabeça. Então Laurence chegou para ajudá-los, até porque o socorro estava muito longe ainda. Chegou lá, abandonou sua prova, virou o barco, ficou junto com os 2 atletas, até que chegasse as embarcações de apoio, as embarcações médicas, para ajudarem
os dois atletas de Singapura. Ele, naquela regata onde aconteceu o acidente, ele estava em segundo lugar na classificação geral, o que colocaria ele na final, na regata da medalha, que fica os 10 melhores colocados. Entretanto, com a decisão tomada, naquela regata ele chegou em 22º e acabou perdendo sua colocação e ficando de fora dos 10 primeiros colocados. O próximo personagem que eu trago para vocês se chama Tana Umaga, o neozelandês jogador de rugby. Ele nasceu no ano de 1973 na cidade de Lower Hutt, lá na Nova Zelândia. E, como vocês sabem, rugby é um esporte muito popular por lá e também é um esporte muito agressivo, de muito contato corporal. Tana jogou pela equipe do seu país durante muito tempo, desde o ano de 97 até o ano de 2005. Ele jogou vestindo a camisa do All Blacks, como são conhecidos os jogadores da Nova Zelândia de rugby. Entretanto, o ato que levou a ele ganhar a medalha foi no ano de 2003. A partida acontecia entre a Nova Zelândia, time de Tana, e o país de Gales. Durante o jogo, estava tendo disputa, muito contato físico, como é comum no esporte. O seu colega de esporte e adversário na época do país de Gales, Colin Jarvis, recebeu um tackle muito duro de um companheiro de equipe de Tana e caiu desacordado. Para quem acompanha rugby, é muito comum um jogador que está machucado ficar no chão, começar a receber atendimento médico, enquanto o jogo continua até que aconteça alguma coisa para o juiz parar. E foi isso que aconteceu. Com o tackle, ele soltou a bola, os jogadores da Nova Zelândia pegou a bola, o jogador pegou a bola e começou a partir para o contra-ataque. Nisso, Tana foi o único a perceber que o jogador estava desacordado e foi socorrê-lo, foi o primeiro a socorrer. Foi até ele, colocou ele em posição de socorro e percebeu que o protetor bucal que o Jarvis usava estava na sua garganta, ele estava engasgado. Foi por conta disso que ele também desmaiou. Então ele colocou o Jarvis em posição de socorro e tirou da boca dele, abriu a boca dele, que a gente sabe que é difícil nesse socorro, com os dentes trincados, abrir e tudo mais. Foi lá, abriu a boca, tirou o objeto de sua garganta para que ele pudesse voltar a respirar. E nisso, aí sim, a equipe médica do país de Gales chegou para atender o seu jogador. Por conta disso, ele recebeu a medalha Pierre de Coubertin. Mais uma vez, um ato heróico. E aí chegamos no que provavelmente seja o personagem conhecido de vocês. Pois é, temos um brasileiro que conquistou essa medalha, a medalha Pierre de Coubertin. Este brasileiro chama-se Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele é um atleta da maratona, do atletismo. Ele nasceu na cidade de Cruzeiro do Oeste em 1969. A gente, brasileiros, não esperávamos uma medalha nessa modalidade, na maratona, até porque a gente não tem tanta tradição assim. E aí chegamos no último dia de competições dos Jogos Olímpicos de Atenas, e aí temos a maratona e o brasileiro estava lá disputando. Durante boa parte da prova lá, disputando a liderança, conseguindo se manter no pelotão da frente, até que ele resolveu tentar se distanciar do pelotão e abrir uma certa vantagem. E isso era mais ou menos 1/3 da prova. Conseguiu se distanciar do pelotão que estava na liderança, ficou lá na frente, conseguiu uma excelente vantagem e tinha tudo para ganhar aquela corrida, aquela maratona e se sagrar um grande herói nacional por ter conseguido a vitória numa maratona dentro de umas Olimpíadas, né? Porém, a história não quis que fosse assim. Faltando mais ou menos uns 7 quilômetros para a corrida terminar, apareceu um senhor chamado Cornelius Oran. Este senhor, ele é um ex-padre que apareceu em várias ocasiões para protestos que eu vou te dizer que nem sei quais são. E aí o brasileiro estava lá liderando
correndo ali numa avenida. O cara entrou na pista, abraçou o brasileiro e o levou para perto da multidão, né, dos torcedores que ficavam ali na beira da avenida, na calçada, atrás de uma barreira de proteção. E nisso várias pessoas tentaram entrar para ajudar o brasileiro a se desvencilhar desse rapaz, desse ex-padre. Conseguiu, só que nisso ele perdeu muito tempo. Ali podemos dizer que ele perdeu uns 30 segundos, no mínimo. Sem contar que ele já vinha com um ritmo constante dentro da prova e que ele perdendo esse tempo, o ritmo dele também cai. Sem contar com preocupação e tal. E assim foi do resto da prova. Mais adiante, ele perdeu a primeira colocação para um italiano e depois perdeu a segunda colocação para um americano. E ele não ficou chateado. Na entrada do Estádio Olímpico de Atenas, o brasileiro entrou com um sorriso de orelha a orelha, super feliz, brincando com a torcida, agradecendo, fazendo aviãozinho. E lá e comemorou a conquista da medalha de bronze, mesmo tendo sido atrapalhado. Podia ter ganhado aquela medalha de ouro. E esse fato de, mesmo tendo perdido a medalha de ouro naquela ocasião, e ter chegado ali na fase final com um sorriso no rosto, super alegre, por tudo que estava acontecendo, pela medalha que ele ia receber, o Comitê Olímpico Internacional viu no brasileiro um exemplo de esportividade, de olimpismo. Na cerimônia de encerramento, foi anunciado que o brasileiro ia ser condecorado com a medalha Pierre de Coubertin. E assim foi o primeiro e único brasileiro até hoje a conseguir essa honraria. A gente aqui no canal, a gente conta a história de pessoas que venceram, conquistaram títulos, conquistaram medalhas, colocaram seu nome no esporte por ter sido melhor em suas modalidades de atuação. No caso desses personagens que eu coloquei aqui, alguns conseguiram esse feito. Outros que eu não coloquei aqui conseguiram ainda muito mais pelo histórico dentro do esporte. Conseguiram várias medalhas de ouro em várias modalidades, em várias edições de Jogos Olímpicos. A verdadeira razão do esporte, na minha concepção, é a integração. É você estar junto com outras pessoas, interagir, conversar, disputar com ela. Claro que tem toda a questão de querer ganhar, mas acima de tudo, ser uma competição honrada. E em todos esses exemplos que foi citado aqui por mim, por esses personagens, todos têm a mesma característica de dar a mão, de ajudar o próximo. Não importando o resultado que eu vou ter. Vamos aprender com eles. Mesmo que sem receber essa medalha, porque não somos atletas, não participamos das Olimpíadas diretamente, mas nós, como pessoas, somos dignos de ter uma honraria dessa. Talvez não a medalha, como eu falei, mas termos outras honrarias, outras premiações que a vida vai nos dar. E o nosso Papai do Céu também dará. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Agradeço muito a presença de vocês. A hashtag de hoje é Espírito Olímpico, beleza? Hashtag Espírito Olímpico. Não se esqueça de colocar aí nos comentários. Agradeço muito a presença de vocês. Fiquem ligados, novos vídeos todo domingo às 10 horas da manhã. E agradeço muito mesmo a presença de vocês e vocês estarem curtindo este canal, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.